Irmãos, hoje uma terça-feira, ou melhor, uma quinta-feira, vamos começar o dia lendo um versículo que está no livro de Mateus, no capítulo 18, perdão, o capítulo 16, o versículo 18, que diz assim: é Jesus falando com Pedro. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, isso é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos parar um pouquinho dessa expressão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, e não essa, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? Em muitos momentos na vida da Igreja de Cristo, principalmente no passado, a igreja ficava numa retaguarda. A igreja ficava em uma condição de defesa. Esta era a posição da igreja, uma posição de defesa. Mas com a morte de Jesus Cristo, a igreja sai dessa posição de defesa e parte para o ataque. Aquela igreja que fugia, aquela igreja que se escondia, agora ela sai dessa condição de defesa. Observe que Jesus fala aqui a Pedro, em Mateus 16, versículo 18, a última parte dizia: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é, a igreja hoje ela tem o poder de saquear o inferno através da palavra de Deus. De ir até os campos e valadas com a autoridade de Deus e libertar as almas oprimidas pelo inimigo. A igreja tem toda essa autoridade hoje. A igreja precisa sair do campo de defesa. Às vezes estão entrincheirados nos púlpitos. A igreja hoje está vivendo entrincheiradas no púlpito só na condição de defesa. E Jesus preparou uma igreja não para a condição de defesa. A igreja de hoje ela saiu da condição de defesa. A igreja de Cristo não é a que está na condição de defesa. A igreja de Cristo, ela está em condições de ataque, ela está em campo de batalha. Desculpe. É tanto que lá nas últimas instruções que Jesus deu aos discípulos, em Mateus, em Marcos 16 e 15, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Observe que agora é ir, é imperativo, é ataque e não defesa. Não sei o que está acontecendo. Eu lembro quando morávamos em Salvador, naqueles domingos, ninguém se envergonhava de pegar muito de jovens, 15, 16, 18 anos, pegava aquelas caixas de som, sem se envergonhar, botava nas costas, descia aqueles campos, aquelas favelas, pregando o amor de Cristo. Parece que essa posição acabou. Descíamos, pregando o evangelho em todos os cantos. Hoje não. Hoje só se vai até onde o carro vai, ou até onde a moto vai. Mas ninguém carrega mais uma caixa de som, porque isso faz parte do fanatismo religioso. É assim que muitos pensam. Então nos entrincheiramos nos púlpitos. Já não tenho mais coragem de carregar a Bíblia. Muitos pegam uma pasta preta bonita e põem a Bíblia dentro. Mas não é por nada. É para não parecer mais com crente. Até na hora de entrar na igreja, ele entra com a pasta preta bonita, senta no pé do púlpito e lá coloca e lá tira a sua Bíblia.
A igreja precisa sair da condição de defesa. A igreja de Cristo hoje ela tem autoridade para avançar. Ela está no campo de batalha com ordem, não para recuar. A igreja de Cristo não está com ordem nesse momento para recuar. A igreja de Cristo, o seu capitão que é Cristo, está dizendo: avançai, levantai as mãos cansadas, ide. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus mandou que fôssemos aos campos, às valadas, sujássemos o nosso sapato, esquecesse que o carro é importado. Muitos já não querem pregar o evangelho para não sujar o carro, para não sujar o seu sapato, para não sujar o seu paletó. Não, irmão. Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para enriquecer. Jesus nos chamou para ser pregadores da sua palavra. Jesus nos chamou para ser servo, para descer aos campos de valada e dizer para essas pessoas que ainda existe esperança para eles. Quantas pessoas, irmão, às vezes não precisam de muito. Quantas pessoas, irmão, às vezes é só uma palavra. Lembro-me que depois do meu acidente, quando eu retornei a trabalhar na empresa, um rapaz tinha sofrido um acidente ali na região de... aqui perto de onde moro hoje. Quer dizer, ele era dessa região ali de Castro Alves, lugar por nome Cedro. E ele perdeu uma queimadura parecida com a minha. Ele bateu na alta tensão. Ele tinha sofrido queimadura de terceiro grau, primeiro, como a minha, parecido com a minha. Só que a dele foi localizada, foi no braço só. E deu um problema e teve que amputar uma das suas mãos. E naquele dia, ao chegar no hospital, comecei a conversar com ele e mostrando que ele perdera uma mão, mas a vida existia. Mostrei a minha situação, que eu fiquei com a mão esquerda quase praticamente paralisada, mas isso não impedia de viver. E ele olha para mim e diz assim: Juraci, se você demora mais um pouco, eu tinha pulado desse hospital aqui. Estava planejando se suicidar, se jogar pela janela embaixo. Irmão, tem muita gente sofrendo atrás de um ombro amigo, uma palavra amiga. Às vezes não é dinheiro que a pessoa quer. Não. A pessoa quer alguém para conversar, para desabafar. E Jesus te preparou, te capacitou para isso. Jesus disse: ide por todo mundo. Jesus disse por todo mundo. Jesus não disse que ide na casa daqueles mais abastados, não. Não. Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem liberta o homem do pecado, quem liberta o homem é a palavra de Deus. Pode ser a pior das criaturas. Aquilo que nós não demos, já descartamos e dizemos: para esse não tem mais jeito. Para Jesus tem jeito sim. Jesus que conhece cada molécula do meu corpo, do seu corpo. Jesus que conhece cada ser humano. Está pronto para perdoar. E Ele só vai fazer isso se você se levantar da sua posição omissa, da sua zona de conforto, descer aos campos de valada e dizer para essas pessoas: não importa o que você tenha feito, ainda existe esperança para você. E a esperança está em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Foi Jesus, irmão. Para Jesus não faz exceção de pessoa. Quando aquele homem, que depois de ter cometido vários delitos, fora condenado à morte, e morte de cruz como Jesus, quando ele diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Jesus não perguntou o que ele tinha feito. Não. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmão, a igreja precisa sair dessa posição. A igreja está na condição de ataque, não de defesa. Saia da posição de defesa e parta para o confronto espiritual. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Se você tem essa confiança em Cristo, pode ter certeza absoluta que nada vai te parar. Lembro-me quando quiseram que eu parasse de pregar o evangelho numa certa localidade aqui mesmo.
O evangelho, a palavra não era pregada na casa do cidadão, mas ele era próximo à casa dele, ele não queria e eu disse que eu não ia deixar. Mandou vários recados. E um dia ele veio para atentar contra a minha própria vida. E eu estava de costa. E eu não vi nada, eu só vi uma voz dizendo oi. E eu só disse oi. Quando ele passou na frente foi que eu vi que eu estava de costa, ajeitando o meu fio, em frente para a casa onde estávamos construindo a casa. E 8 dias depois, quando fomos realizar o culto, que a esposa dele participava daquele culto, a esposa chega chorando e perguntando se eu tinha dado queixa do marido dela. E eu perguntei para ela por que eu haveria de ter dado queixa dele. E ela disse assim, ele saiu daqui dizendo que ia te matar, mas por causa daquela confusão, ele só não te matou por causa de teu amigo. E eu naquela hora dei um branco e eu perguntei assim, que amigo? Eu estava sozinho. Ela disse, não, aquele amigo que estava com você, que confrontou com ele, e por isso que ele não te matou, mas ele está com medo de você ter dado uma queixa dele. A princípio eu brinquei, mas depois eu lembrei daquilo que Jesus disse, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O amigo que ele confrontou, o amigo com que ele discutiu, eu não sei o que ele discutiu, porque eu não vi uma única palavra, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, que me protegia, não porque sou bom, mas porque é a promessa dele. Porque a única coisa, a palavra que eu vi foi oi, e eu estava de costa. Então vale a pena, irmão, saia da sua posição, vá para os campos de Valada, creia que você tem poder, irmão, para arrebentar as grades infernais e tirar de lá as almas oprimidas. Talvez a alma só está precisando de você dizer, eu te amo. Talvez a alma só está precisando de você dizer, Jesus te ama do jeito que você é. Jesus quer mudar a sua história, quer reescrever a sua história do jeito dele agora. Então, irmão, lembre disso. Lembre disso. A igreja não está mais na condição de defesa. Jesus nos coloca, irmão, em posição de ataque. E ele diz que nada ficará na nossa frente. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão. Isso é, não ficarão de pé. Arrebentaremos, passaremos por cima. Mas o nome do Senhor será glorificado. Só depende de você. Jesus quer contar com você para essa missão. Ele já te nomeou. Vá lá. Veja o que está escrito em João 15, o versículo 16. Jesus dizendo, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem em meu nome ao vosso Pai, Ele vos conceda. Não foi você, Jesus te pegou, te lapidou, te capacitou. E está faltando você dizer o que disse o profeta Isaías depois de seus lábios purificados. Quando o anjo pergunta, diz assim, a quem há de ir por nós? E ele agora pronto diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus quer contar com você. Tenha uma boa quinta-feira.